Meus amigos, eu quero comentar com vocês o estupendo discurso feito por Mário Vargas Llosa por ocasião da recepção do Prêmio Nobel em Estocolmo. É uma peça digna de um Prêmio Nobel, memorável, um misto de desabafo, de depoimento, de teorização sobre literatura e sobre a existência. Eu me encanto a cada parágrafo que leio do Vargas Llosa, seja na imprensa, seja nas suas obras de ficção. Como saiu traduzido no Estadão, eu chamo a atenção daqueles que não têm acesso ao jornal para que o busquem. Eu coloquei o texto nas minhas listas de debate e aqueles leitores que não tiverem acesso e quiserem, bastam me mandar um e-mail que eu posso remeter a íntegra do texto em português. Mas o que eu quero comentar aqui é o elo que ele faz entre o ato de ler, o ato de escrever, o ato de criar. Claro, uma coisa precede a outra, mas o simples fato de ler não torna alguém escritor, menos ainda escritor de ficção. E ainda menos, quero dizer, um escritor de boa ficção. E o que é boa ficção? Boa ficção é aquela que fala dos assuntos da alma, ainda que o sujeito, quando escreva, possa até se declarar agnóstico, como é o caso do próprio Vargas Llosa. É um grande escritor, fala das nuances da alma e, no entanto, mesmo já em idade avançada, se declara agnóstico. Não importa. A capacidade de criar da alma humana independe da sua consciência reflexa sobre a transcendência. Mas eu também quero chamar a atenção de vocês sobre essa questão da leitura. Há um certo fascínio do público em geral sobre a leitura e sobre o livro. Então a gente vê as pessoas fascinadas pela forma do livro. Quantos textos já não li lamentando a chegada do livro eletrônico, do livro em PDF e etc., como se a forma determinasse o conteúdo. Nada mais fácil. Quando eu lembro, por exemplo, agora que estou debruçado sobre a obra do Miguel de Cervantes, quando eu lembro como eram editados os livros do século XVII, que não eram nem sequer encadernados, era uma coisa assim do além, vamos dizer assim, e já eram livros, e já tinham alguma coisa assim do tipo Don Quixote, o maior de todos os escritos de ficção de todos os tempos. E se faltarmos o tempo, pegar a Bíblia, peguemos os textos que são atribuídos a Moisés, ou os textos bíblicos, as epístolas paulinas. Quer dizer, o que a forma tem a determinar o conteúdo? Nada. Peguemos, por exemplo, a obra de Platão. O Vargas Llosa diz, num certo momento aqui, que sem as ficções seríamos menos conscientes do valor da liberdade. Isso é verdade. Mas quando a gente pega a obra de Platão e aquela mitologização que ele insere em muitos dos seus escritos, aquilo é uma maneira ficcional de narrar. O mito de Er, por exemplo, mesmo o mito da República inteiro, é toda uma maneira de fazer ficção para contar o real. E o real não é só aquilo que se manifesta em coisas, é sobretudo a alma humana. Todos os grandes escritores, Platão, Sófocles, os autores da Bíblia hebraica, do Novo Testamento, Don Quixote, os grandes poemas épicos, como Divina Comédia, até antes, da época grega, lá, do Homero, o nosso Camões, essa gente sempre falou do homem e da sua alma. Então, quando eu vejo confundir forma e conteúdo, eu
me revolta, no íntimo, porque não podemos confundir. Mesmo quando nem papel havia, livros e grandes livros já eram escritos. Mesmo quando o formato do livro como conhecemos não havia sido inventado, Cervantes já fazia o Dom Quixote e mergulhava da maneira mais profunda na alma moderna. Então, se tem um elo entre a leitura e o formato, esse formato não é determinado, ele é fixado pelos meandros técnicos que cada época pode produzir. Que venha o livro eletrônico, que venha... Quer dizer, que mudança há no prazer de ler um livro como Peixe na Água, do próprio Vargas Llosa, se está em PDF ou se está em papel? Nenhuma. Então, meus caros amigos, eu quero comentar com vocês que esse elo entre ficção e realidade que o Vargas Llosa sublinha é muito importante. Esse elo entre o ato de leitura e o ato de escrever também. Mas não podemos nos deixar iludir sobre essa ilusão que o comum tem de o fato de manusear um livro que seja o torna mais especial. Não, porque depende do conteúdo daquilo que está sendo lido. Eu, como livreiro, tenho vendido muita porcaria. Eu vejo gente sair com pilhas de lixo, lixo e mais lixo, que para tirar da cabeça daqueles caras, provavelmente, se lerem, é verdade, vai demorar décadas. Mas não dá para a gente esquecer a mensagem do Vargas Llosa, o menino peruano que aos 5 anos já lia, e eu me emocionei a ler aquelas palavras do Vargas Llosa, porque eu também fui alfabetizado precocemente. Tenho histórias para contar sobre isso. É muito interessante uma criança muito miúda ler, sobretudo como no meu caso, que eu lia para pessoas que não sabiam ler. Eu era uma pequena maravilha no meio de adultos que estavam cegos para as letras. Então a minha história tem esse quê de especial. Então, quando o Vargas Llosa contou isso, me emocionou. Quando ele falou da mulher, da Patrícia, da prima que foi sua esposa e a acompanha há 45 anos, foi emocionante. Me emocionei quando ele disse que a mulher lembrava frequentemente que a única coisa que ele sabia na vida era escrever. Ora, meu Deus do céu, quem dera eu poder escrever um parágrafo que fosse do mesmo nível que o Vargas Llosa consegue fazer. Os múltiplos parágrafos que ele já escreveu. Mas enfim, eu estou apenas sublinhando esse monte de coisa para dizer que o discurso é realmente dignificante para quem ganhou o Nobel. E volto a dizer o que eu já disse em outro local. O prêmio Nobel não dignificou Vargas Llosa. Vargas Llosa dignificou o prêmio Nobel, que tem saído mais das vezes por critérios espúrios do politicamente correto, escritores de quinta categoria levando o laurel sem o merecer. Meus amigos, viva as letras, viva a língua de Cervantes, viva o Vargas Llosa, grande escritor, e que Deus o mantenha produtivo por muitos e muitos anos.